Olá, seja bem-vindo a mais uma aula. Para montar um processo licitatório, você vai precisar, na maioria das vezes, de apenas dois arquivos, um documento de texto e uma planilha eletrônica. No arquivo de texto, você vai criar as etiquetas dos envelopes, a carta de apresentação da proposta e todas as declarações que forem solicitadas. Na planilha eletrônica, você vai criar a planilha de preços, que deve ser fornecida pelo órgão licitante e pode vir em planilha eletrônica ou em PDF. Nesta mesma planilha, em outra aba, você vai criar as planilhas de resumo, cálculo do BDI e cronograma físico-financeiro. Uma dica: muito cuidado com copiar e colar. Você pode usar uma planilha padrão para fazer todas as licitações, mas o mais importante é, ao final, verificar cada preço unitário digitado na planilha, pois se algum preço estiver acima do orçado pelo órgão público, irá desclassificar sua empresa, caso seja obra por menor preço unitário. Data de abertura. Primeiro item a ser conferido e anotado é a data e horário de abertura e entrega dos envelopes de documentação e proposta de preço. É interessante criar uma tabela no Excel e anotar esses dados para que você possa consultar quando for necessário. Pode anotar a data e horário no nome do arquivo de texto e planilha eletrônica. Lembre-se sempre de chegar uma meia hora antes para garantir que nada de errado aconteça. A maioria dos órgãos públicos tem relógio eletrônico. Caso chegue alguns segundos atrasado, vai ficar sem participar do certame. Uma dica: muitas empresas optam por entregar um dia antes ou, caso seja em outra cidade, enviam os envelopes pelo correio. Tome cuidado para que os envelopes sejam entregues antes da data e horário. O objeto. Verificar qual será o objeto da licitação serve para acompanhar todo o processo e serve de análise prévia para verificar a possibilidade de participação da licitação. Muitas licitações usam como base o objeto da licitação para apresentação de atestados de capacidade técnica, sem exigências de quantitativos mínimos. Verifique bem do que se trata o objeto para analisar os atestados apresentados por seus concorrentes. Deve-se focar sempre nos quantitativos de maior relevância e do item principal do objeto. Dos recursos financeiros. Saber de onde vêm os recursos financeiros para pagamento da obra é essencial para verificar se vale a pena participar da licitação. Assim você vai ter uma ideia se o recurso é municipal, estadual ou federal, ou até mesmo investimentos estrangeiros. Muitas obras ou serviços são adquiridos em parceria entre os entes da federação. Por exemplo, uma obra municipal pode ter recurso estadual ou federal, sendo parte desse investimento do município. Vale lembrar que, caso o Estado ou o governo federal faça o repasse para pagar a medição e o município não depositar sua parte, o pagamento pode não ser liberado. Das condições de participação. Neste item, você irá verificar algumas informações prévias para saber se poderá participar da licitação. Um dos itens é o cadastro prévio no órgão que está listando. Isso é solicitado sempre em tomada de preço ou convite. No caso de concorrência, é dispensado. Esse cadastro deve ser entregue geralmente 3 dias antes da abertura da licitação. Esse prazo vai estar descrito no edital e você deve incluir na documentação o protocolo de entrega dos documentos, caso o cadastro não fique pronto em tempo hábil. Neste item vai estar expresso se pode participar consórcio de empresas. Uma alternativa, caso você não tenha todos os atestados necessários, poderá se juntar a outra empresa para comprovação e participação em conjunto. Uma dica: verifique atentamente cada item para saber se você não está incluso em algum deles e não possa participar da licitação. Para a desclassificação de concorrentes, este é um item muito difícil de utilizar, pois possui informações que muitas vezes não estão disponíveis nos documentos apresentados. Tomar muito cuidado na participação de consórcio, pois na maioria das vezes eles são obrigados a apresentar documentos de todos os participantes, e caso alguma empresa do consórcio não apresente algum documento e o edital exija, você poderá desclassificá-lo. Da apresentação dos envelopes. Verificar como deverão ser apresentados os envelopes e o que deve ser colocado nas etiquetas, que irão do lado de fora dos envelopes para identificar cada envelope. Cuidar aqui na hora de colocar os documentos em cada envelope corretamente, porque isto inabilita a empresa na hora da abertura, caso coloque os documentos no envelope errado. Uma dica: faça sempre como pede o edital, pois assim evita alguma reclamação por parte dos analistas da licitação. Muitos foram desclassificados por inserir documentos em envelope errado. Logo ao abrir, o analista desclassifica automaticamente. Credenciamento. Aqui você irá colocar o credenciamento, que nada mais é que a autorização indicando quem será o representante da empresa que irá participar do certame. Caso seja sócio da empresa, basta apresentar o documento com cópia da CNH, RG ou CPF e cópia do contrato social. Caso seja funcionário, apresentar os mesmos documentos dos sócios, incluindo cópia do seu documento. Caso esqueça de credenciar ou algo esteja errado no credenciamento, como por exemplo o número da licitação, você poderá participar da abertura dos envelopes, mas não poderá se manifestar nem colocar nada em ato. Uma dica: verifique os credenciamentos dos participantes. Ele será entregue para os participantes rubricarem antes da abertura dos envelopes. Caso você veja alguma inconsistência, avise os analistas da licitação. Aqui basta apenas verificar se o credenciamento está preenchido corretamente e,
se quem assinou tem poderes para tal. Da documentação de habilitação. Aqui você vai verificar como devem ser apresentados os documentos para habilitação, se vai ser em cópia autenticada em cartório ou caso o órgão aceite levar cópias simples e as originais para autenticar na hora. Lembrando que alguns órgãos definem que isso seja feito em até 24 horas antes da abertura dos envelopes, vale a pena se atentar a isso. Depois vem um resumo do que deve conter dentro dos envelopes: habilitação jurídica, regularidade fiscal e trabalhista, qualificação econômica financeira, qualificação técnica e documentação complementar. Uma dica: aqui tem que ter a máxima atenção, verificar cada item e anotar em um documento fazendo um checklist, para antes de colocar no envelope e finalizar, fazer uma verificação para não deixar faltar nada. Muito obrigado e até a próxima aula.